li o roteiro. Bom, Freestyle. tem coisa que a gente só aprende Fazendo. Exatamente, Isa, muito obrigada. Começou o segundo episódio do Papo de Corredor aqui da FATEC. Sejam muito bem-vindos e hoje estou com os maravilhosos divos perfeitos do direito, entendeu? Esse pessoal aqui, o número deles é bom a gente gravar. Caso a gente eu acho que precise. melhor não, pessoal, que muita gente já Já tá lotado, né, Pro? Então eu tô aqui com o nosso querido aluno Douglas. Douglinhas, Tudo bem, gente? a nossa querida Isa. Ela vai esquecer seu nome, ela só quer que você se apresente. E a nossa querida coordenadora Poli. Poliana, maravilhosa. Gente, a Poli, ela já chegou ganhando todo mundo, tá, Poli? Eu cheguei a falar isso com ela, mas eu vou falar isso aqui de novo. Até no Instagram, o povo, todo mundo elogiou que ela foi, escreveu um bilhetinho por bilhetinho para cada aluno do direito. Verdade. É o meu jeitinho. E daqui pra frente, nunca mais vou poder parar de escrever bilhetes, né? Legal, né? Já comece escrevendo o próximo. E tem que ter bombom também. E tem que ter bombom, E tem que ter marca-texto e adesivo. Fabão, vai ter que aumentar o salário do coordenador, tadinho. Gente, é jornalista, hein? Hoje, dia do jornalista, parabéns, Tássila. A gente traz um bolinho depois. Fale por você. Mentira, tô brincando. E hoje o papo é sobre uma vivência que o direito esteve ali na peleia o dia inteiro, né, que foi Justiça no Bairro. Então, pessoal, eu vou pedir para vocês explicarem só um pouquinho o que é, para o pessoal entender, né, daquele resumão, o que é o Justiça no Bairro, por gentileza. Vocês decidem Eu quem vou vai deixar vocês começar. falarem mais, porque se eu falo primeiro, aí eu já Ela meio que já- edito a pauta. É Então eu quero verdade. ouvir de vocês. Pode começar, Isa. Ai, senhor. Eu tenho que falar pra você ou tem que falar pra lá? O que você quiser, pode ser uma conversa aqui, fica à vontade. Tudo bom. O Justiça no Bairro é uma forma da gente proporcionar, né, justiça para as pessoas que não têm condições de arcar com um advogado particular, né, e que realmente não têm condições. No Justiça no Bairro a gente atendeu mais casos de família, né, como divórcio consensual, guarda, visita, pensão. A gente fez RG, exame de DNA, certidão atualizada, né. Daí o promotor e o juiz estavam lá também para assinar direto. Foi bem legal, vimos muitas pessoas. E você, Douglas? Foi legal, foi uma dinâmica muito assim, diferente para mim. Eu fiquei na parte da união e dissolução de união estável, então foi bem diferente, eu nunca tinha visto nada do tipo. E também no setor lá dos DNS. Foi bacana, uma dinâmica muito boa e foi bom esse contato com o público, né? Eu até citei outro dia no PJ que o estágio, como exemplo, né? Foi como um estágio, isso foi a questão da prática, né? Você tá ali tendo toda a assistência e o pessoal tá ali do seu lado, te ajustando no que for preciso, e esse contato foi bom, eu gostei bastante. Teve uns casos, assim, um pouco isolados de esposo brigando com esposa, mas foi umas questões mais pontuais, assim, mas foi legal, eu gostei bastante da dinâmica e o formato que é a Justiça do Bairro. Eu acho que o evento da Justiça no Bairro para mim foi um pouco diferente dessa vez, porque eu estava como coordenadora, né? Eu já tinha ido outra vez e já começou com a palestra da Joyce aqui na faculdade, que foi muito intensa, assim. Vocês estavam os dois, Sim. né? E aí a gente já ficou meio emocionado ali com a vivência dela, porque ela é uma mulher de 70 anos que vem fazendo isso há 30, 28, eu acho. E a gente, assim, ficou numa aura de, meu Deus, acho que estamos fazendo a coisa certa, assim. Então a gente já chegou lá, assim, né, nessa emoçãozinha, assim. E aí é isso que eles dois falaram, né? A gente atendia os casos consensuais. Então as pessoas chegavam ali, falavam um problema, e aí tem um sistema e a gente já vai fazendo tudo ali na hora. Por que é tão diferente do nosso dia a dia? Porque tudo demora muito no Poder Judiciário, é bem burocrático. E é assim porque tem que ser, né? Porque as coisas aí vão andar direitinho para não depois falar que andou errado, tal, é o devido processo, né, que a gente fala. Mas ali na hora existe um sistema de justiça no bairro, você vai preenchendo tudo ali e já vai, igual a Isa falou, a gente termina, depois já passa pro promotor, pro juiz, que estão ali sentados também esperando. Tinha o cara
cara, não é assim que fala. Mas eu não sei se ele era médico ou enfermeiro que estava fazendo os exames de DNA, né? Ele era enfermeiro. Ele era enfermeiro. Isso. Então, assim, tudo acontecia no mesmo espaço, assim. A pessoa chegava com um problema, o aluno atende, nós professores ficávamos em pé ali, e o pessoal do tribunal também, e os alunos que iam fazendo as coisas. Pega documento e vê o que vai fazer, aí chama o pessoal para falar, daí a gente surgem muitas dúvidas na hora, só que o pessoal ajuda ali. E aí, daqui a pouco, depois de um tempo, porque também não é tão rápido assim, a pessoa sai dali, por exemplo, com o exame de DNA feito, ou com a dissolução do casamento. Teve gente, não sei se foi você, Douglas, que eu tava meio perto ali, que era um casamento que eles já não estavam juntos há muitos anos, né? Sim. E daí depois eles se separaram ali, não foi? Foi com você? Foi a dissolução, foi algo muito rápido. Foi bem. Daí as pessoas já, elas é o jeito, é o horário delas se resolverem, é o momento delas se Sim. resolverem. Senão elas nunca iam resolver, talvez. E assim, igual a coordenadora citou, né? Às vezes é moroso mesmo o processo, ele tem a sua morosidade, tem um prazo para correr. E ali não, ali era tudo na hora, é acreditar, né? Papo, chegou, resolve, já sai. Então não tem grandes termos, não tem tempo de prazo, é ali mesmo, é na hora, tá de acordo com a lei, tá permitindo, vamos fazer isso e pronto, acabou. Era tudo muito rápido. Cara, muito legal. E, assim, você comentou da palestra da doutora Joyci. Gente, mulher maravilhosa. Até eu não sei se a Társila lembra, ela tá aqui pra provar isso. Eu cheguei na sala e falei, nossa, se eu fosse do direito, eu com certeza seria dessa área, bicho. Aquela mulher arrasa muito. Cara, muito legal. É um trabalho muito, muito, muito bacana. Como que foi essa experiência pra vocês, assim? Foi a primeira vez que rola isso aqui em Ivaiporã? Não, já teve outras vezes. Teve um recentemente, a cada 2 anos mais ou menos que tem. Mas a Isa, por exemplo, tá no 3º período agora, não foi a primeira vez. O Douglas já tinha ido, Já né? participei. Já tinha participado. E como que foi a experiência nesse quesito? Você falou que deu alguns problemas lá. Conta pra gente como que você ficou o dia inteiro. A dinâmica foi basicamente a mesma, né? Ia cedo, até questionei a Poliana um dia. Poliana, a gente vai ficar até meio período? Não, vocês vão ficar o dia todo. Então já que é pra passar, eles vão passar o dia todo. Perfeito. E assim, os quesitos foram os mesmos e tal, foi uma dinâmica legal. O anterior teve um pouco mais de discussão, assim, diferente desse. Esse foi um pouco mais pacífico, então foi diferente. Mas em termos de crescimento, com certeza, esse eu acho que eu absorvi muito mais coisas. Porque realmente o contato foi muito direto com a população mais carente, né? Certo. E eu gostei bastante, eu vou sempre falar isso, foi uma experiência única, assim. Muito bom, Já né? trabalhei com atendimento ao público, já no setor judiciário, mas isso, né, da questão da vulnerabilidade das pessoas, de você estar ali e tal, para mim foi muito gratificante como aluno, né? Não sei como será no seio da profissão, né? Perfeito. E pra você, Isa? Que nem o Douglas falou, realmente foi muito bom, né? Porque eu já tenho contato com essa área, né? Só que a gente fica, né, atrás do balcão, a gente pega documento, gestão de cliente, né? A gente não faz a prática em si, até porque eu tô no 2º ano ainda. Então, poder ter um pouquinho da experiência que todo mundo tem, né? Os estagiários têm todo dia, foi muito legal, porque eu vejo os alunos lá no estágio e fico, nossa, gente, como será que é fazer isso? Será que é difícil mesmo, né? Eu vou conseguir fazer um dia? E ter essa vivência lá foi muito legal, porque mesmo que eu trabalhe, né, sei um pouquinho das coisas, não tudo, né, mas sei um pouco. Foi muito legal, tipo, poder fazer a petição, né, tipo, mudar os dados e ver que tava tudo certinho e mandar pro juiz, ele já homologar ali na hora. Já fica pronto na hora, né? Porque o direito tem muito disso de demorar algumas coisas, né? E ali você já resolvia, já saía com o caso resolvido, né? Sim. Muito legal. Teve algo que marcou vocês mais profundamente, assim, algum caso que vocês possam contar, né? Olha, sendo bem transparente, teve vários casos que de uma forma mais aberta, assim, né? Não expondo nada, mas assim, que tocou muito realmente ao fato de você estar atendendo pessoas com situações de vulnerabilidade. E ali no momento, a gente perceber como condição de aluno, de operante ali no momento, ver o quanto eles às vezes não têm acesso a essa informação que é tão importante, né, no Brasil, principalmente a parte da justiça. Sim. E voltando à questão em si da justiça do bairro, me tocou bastante isso mesmo, a sensibilidade da desembargadora em criar esse projeto, trazer isso para o público paranaense, né? Espero que isso possa sair para fora um dia. E você ter um contato específico ali com a pessoa, sabe? Teve casos que a gente fica emocionado de ver, né? Teve casos, por exemplo, de teste de DNA, a gente fica emotivo mesmo em ver a situação. Sim. E eu
em especial foi a parte dos DNAs ali, de teste de paternidade, pra mim foi o que me tocou mais. Assim. Eu nunca tinha visto nada do tipo, então você tá ali, você olha as crianças, os pais, você fica, meu Deus, tô aqui pra servir essas pessoas, como que eu posso ser útil hoje? Então, em especial, a parte dos DNAs foi o que pra mim foi mais impactante. Assim. E o Douglas, ele acabou ficando ali na parte dos DNAs, porque o que acontece? A gente não sabe como que vai ser lá na hora, a gente só chega lá e eles vão direcionando a gente. E ele ficou lá e foi muito legal, né? Porque daí ele teve que fazer as coisas mais ou menos sozinho. A gente tava ali, mas ele que ia pegando e fazendo, e daí levava a criança pra fazer o DNA. E assim, bebezinho, né? Tinham 2 criancinhas bem pequenas. E tava, nesse caso em especial, né? As pessoas, elas estavam um pouco emotivas, assim, a gente não sabe bem o que estava acontecendo, porque não dá pra saber naquele curto espaço de tempo ali, mas são dinâmicas muito complexas, assim, o direito de família, que é o que a gente atendeu ali, é muito complexo, né, porque não envolve só aquilo que está na superfície, saber se é pai ou não, aquilo é uma dinâmica de relacionamento enorme por baixo, né, do que acontece, por que aqueles pais estão ali, se eles estão juntos, se eles não estão, então assim... É tenso, dava pra sentir uma tensão, assim. Querendo ou não, é uma responsabilidade enorme, né? Porque ao mesmo tempo que a criança pode ser filha daquela pessoa, ao mesmo tempo ele não pode. Então imagina a gente ter que dar uma notícia, tipo, que aquela criança não é filho do pai ou da mãe. A criança já no colo, chamando de papai e mamãe, então a gente fica com aquela angústia. E no íntimo eu penso assim, tomara que seja pai, tomara que seja mãe, porque a sensação que dá... é que você quer pegar no colo aquela situação e você mesmo resolver. Então, são esses pontos assim que me tocou bastante nessa parte da justiça do bairro, que eu não tinha visto em nenhum momento antes, desde atendimento ao público, quando eu fazia estágio na civil ou outros setores públicos do tipo. Então, para mim, foi impactante demais. Assim, eu achei muito diferente. É uma responsabilidade que te ensina também no lado pessoal, não só no profissional, né? Porque você tem que ter uma sensibilidade ali de talvez resolver a vida de alguém, ou causar, quem sabe, um trauma na criança ali, igual você falou, que já estava, né, chamando de pai, e aí? Então... Eu confesso pra vocês que o último caso que eu peguei lá, o meu olho encheu de água, assim, eu levantei, tive que pegar um café e voltei. Porque, pessoal, pra quem não conhece a Justiça do Bairro, tiver a oportunidade de conhecer, participe, vai entender como funciona, sei lá, vai renovar um RG, por exemplo, mas conheçam esse projeto. Assim, eu fiquei muito, muito tocado mesmo. E o que era o último caso mesmo, seu? Foi realmente a paternidade, só que as crianças já tinham um certo tamanho, então já chamavam de papai, mamãe, então eu fiquei um pouco assim, né? Falei, meu Deus, né? E a mãe chorando de um lado, às vezes o pai chorando do outro, então você fica, meu Deus do céu, que dê tudo certo para essa família, né? Porque realmente toca além do lado profissional, né, da profissão do direito, que é como um entendimento para todo mundo, toca o nosso lado particular, íntimo nosso, nossa sensibilidade, e dá um senso de coletividade, um senso de melhoria para todo mundo, né? Eu acho que o direito é isso, é essa ciência de realmente trazer os direitos e mostrar que todo mundo pode ser igual e melhorar um pouquinho a cada dia, sabe? Sim. Então, realmente, a parte do DNA ali pra mim foi a que mais me tocou e também me irritou em umas partes. Eu podia não mas de maneira específica. Faz parte também, né? É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então também aconteceu de a gente ficar um pouco irritado, sim. Não tem como, não assim. tem, Porque afinal de contas são pessoas ali querendo resolver o problema, né? Então, e a gente não dava pra causar mais problema, né? Levanta, toma um café, conta até 10, respira, depois você volta aqui. Então tá tudo certo. Graças a Deus deu tudo certo. Que bom. E teve algo que vocês viram lá que vocês não tinham visto na sala de aula? Ainda você já tinha ido, né? Mas a Isa em específico. Teve algo que você não tinha visto ainda aqui nas teorias que lá você, no mesmo dia, você aprendeu? Ou não? Assim, na teoria eu não vi ainda, né? Porque eu ainda tô no 2º ano, então eu nem vi direito de família ainda. Mas como eu já trabalho nessa área, né, que é direito de família que a gente mexe, então eu praticamente já tinha visto tudo que apareceu lá. Eu só não tinha, de fato, né, feito o processo que nem os alunos fazem, mas foi muito gratificante fazer isso na prática mesmo, e não ficar só na teoria. E você teve algum atendimento que te marcou mais? Assim? Nossa, marcou. Eu tô fazendo pergunta. Por favor, é nosso. Não, eu tô curioso também pra saber como é pra você. Nossa, marcou muito, porque eu fiz do junto com a Débora, né, que tá no 4º ano. Ai, que sorte, eu fiz sozinho. Mas eu achei que eu ia ficar sozinha também, me bateu até o desespero. O mini chilique. Mas eu e a Débora, a gente
gente atendeu mais pessoas idosas, né? As que foram Ah, é foi mais verdade. pessoas Eu fui idosas. curiosa, eu tava lá e eu tô ouvindo com curiosidade agora, assim. Aí acho que foi a terceira pessoa que a gente atendeu, não lembro direito, que era um senhorzinho, ele já era bem velhinho, sabe? Ele tinha 92 anos. Meu Deus. Aí ele foi lá porque o nome da certidão do RG dele tava de um jeito, e na certidão que ele tinha pedido para atualizar para poder fazer um RG novo, tava de outro jeito. Ele queria fazer a retificação da certidão para ficar os nomes certos. Só que daí compensava mais ele deixar o nome do jeito que tava, porque o nome das filhas também estavam daquele jeito, do que ter que mudar toda a documentação de todo mundo para ficar com o nome original. E daí, por ele ser muito velhinho, assim, sabe, ser Fofinho, gente. ser bem vulnerável, sabe, não ter muita informação, isso me emocionou muito. Porque quando eu vejo o velhinho assim, eu lembro muito do meu avô. E eu sou muito apegada ao meu avô, sabe? Sem o meu avô na minha vida, eu realmente, pra mim, não tem Manda um beijo pro seu avô lá. Pode não. Como é que é o nome do vô? É meu titinho, velho. Ah! Então vamos ver, vai ser nosso ouvinte. Nosso ouvinte. Eita, telespectador. Isso aí. E daí eu fiquei muito emocionada com ele, porque ele falou que a esposa dele também, né, tá viva, graças a Deus, tem 88 anos. Aí eu realmente fiquei muito emocionada, sabe? A Débora começou a fazer perguntas pra ele, e o meu olho já começou a encher de lágrima. E daí, quando ele saiu, eu comecei a chorar. Daí eu fui na Tainara e falei assim, tá, ele é muito bonitinho. E daí eu comecei a chorar um monte. Daí a Tainara falou assim, Isa, vamos lá pra cima, senão o outro vai achar. Eu tô te brigando. Aí eu fui lá, em cima, chorei mais um monte. Depois eu voltei pra baixo e continuei o atendimento. Mas Chorando. Continuei a chorando. minha vontade era de ir lá, abraçar ele e falar assim, moço, eu não sei seu nome, mas eu te amo. Você pode voltar comigo. Ai, me emocionou demais. Eu chorei um monte. Dá até vontade de chorar, essa louca. Que legal, Eu acho que tem uma coisa, assim, que ali era pra resolver essas questões consensuais, né? Até DNA, que eu acho que era a coisa maior, assim, que chegou. E como outras coisas, assim, que a gente pode achar meio banal, né? Até a mudança de nome. E chegam muitas pessoas lá. Chegou pra mim fazer... também, né? Um caso específico de alteração de nome, de né? retificação de nome. E às vezes, igual esse senhorzinho, né? Não ia dar pra mudar mais, não compensava mudar. Só que, cara, talvez ele passou a vida inteira querendo mudar aquele nome. E aí, a gente no direito, eu acho que a gente vai ficando meio machucado, assim, da vida, e não vai, às vezes, dando tanta importância para as coisas que as pessoas... Que a pessoa... É a coisa mais importante da vida da pessoa, às vezes, mudar aquele nome. Não deu certo para ele, mas para várias pessoas que chegaram lá, deu, sabe? Teve um também que eu tava vendo ali das meninas, e daí ele chegou, e ele queria também mudar o nome da mãe da certidão. E aí ele tinha só um documento que estava com o nome da mãe de um jeito e o outro que estava de outro. E ele queria mudar de um jeito X, né? Só que ele não tinha ali o documento da mãe. E aí precisava ter um documento da mãe. Aí ele já era um senhor que precisava de cadeira de roda, assim, e tudo. Então foram na casa dele buscar esse documento. Ele ficou ali esperando, ele voltou para o atendimento e aí fizeram a retificação do nome. Ou seja, a pessoa ela precisava daquilo. É identidade, sabe? Sim. É como a pessoa se entende, o sobrenome dela, às vezes... Pra gente, pô, mas era A e por I, eu acho, assim. Mas, cara, é que é a coisa mais importante pra vida da pessoa, sabe? Totalmente. É muito louco lá na Justiça do Bairro isso, porque daí você tá ali imerso, né? Você tem que resolver aquilo ali naquela hora. É diferente de, às vezes, estar no escritório, não sei o quê, que a pessoa chega e você fala, ah, beleza, vamos analisar. E, às vezes, é um problema gigante ali, eram coisas relativamente simples. Mas que talvez a pessoa demorou 80, 90 anos pra fazer, sabe? Então, eu acho que isso é muito doido, assim, da dinâmica do direito. Que eu sempre falo, até quando a Tassa estava fazendo um negócio do marketing, perguntou o que é importante, eu falo, cara, o direito tá em todas as coisas que a gente faz. E, tipo, coisas gigantescas e mudar uma letra do nome, sabe? Acho incrível, de verdade. Eu curto muito esses projetos, sempre falo, vou continuar falando, porque ele abre a nossa mente para poder conseguir olhar para o outro mais humanamente, né? A gente é humano, mas a gente esquece muitas vezes. Pô, 80, 90 anos, imagina, para você foi uma simples trocada ali de letra, mas para ele, poxa, eu acho muito bacana, gente. Isso, eu sou apaixonada nisso, entendeu? E eu acho que a Poli, agora eu quero saber de você, Poli, como coordenadora, como foi para você ver isso tudo e ver os alunos vivendo isso?
Assim, é uma responsabilidade para mim também, né? Estar ali com os alunos, como que eles estão fazendo, se vai dar tudo certo, se tá tudo bem, se almoçaram, se estão voltando bem, se tomaram um cafezinho. Então tem toda essa coisa de responsabilidade de coordenador, mas assim, eu adoro essas coisas. Eu gosto muito desse tipo de evento. Então, assim, é muito cansativo, é muito trabalhoso. Você se especializou em direitos humanos, Exato, pra mim é isso. Pra mim, se não tiver isso, não tem nem por que existir direito. Se a gente não for atender as pessoas que estão lá sem saber como é que muda o nome, então abandona. Joga as coisas aí e vamos embora. Entendeu? Não Diva, faz sentido. rainha. Traz a coroa. A coisa precisa de uma coroa. Maravilhosa, gente, é É verdade. porque assim, cara, não dá. A gente, ó, eu entendo, assim, pra mim também foi isso a escolha do direito. O direito tem uma certa hierarquia, não sei se essa é a melhor palavra, mas muita gente escolhe assim, poxa, quero ser bem-sucedido. Acho que todo mundo nas profissões, mas não sei, acho que no direito é isso, eu falo isso por ter escolhido o direito também pensando nisso, né? Venho de uma família muito simples e tal, e beleza, eu acho que é importante, vamos sim ter dinheiro, sabe? Eu também quero, pô, Sim. sacanagem. Só que assim, a gente precisa ter um olhar pro resto, sabe? Porque senão, pra mim, pelo menos, não dá aquele, sabe, aquele gostinho de, Sim. poxa, eu tô fazendo alguma coisa que é realmente legal. E daí, tipo, nesse sentido aqui que a gente tá falando de coisas que marcaram, né? A gente começou fazendo muita dissolução. E da outra vez eu lembro de fazer muita dissolução também. E chega lá as pessoas e vamos separar, igual eu falei, gente mais velha, um casal muito jovem, que eles estavam super amiguinhos. E eu ficava, o que será que aconteceu? O pessoal advogado também é fofoqueiro. Pô, A gente não sabe. isso move um pouquinho também. A gente queria perguntar, né? Mas beleza, né? As pessoas estão ali se resolvendo. Eu sou a favor da separação também, viu, pessoal? Só que aí, no final, Se tá ruim, separação. abandono. Tá? Não deu certo, Né? separa. Isso, Ciclo né? falido, ó. Mete o pé e vai embora. Só que aí depois do almoço, que já era quase no fim, começaram a vir algumas pessoas querendo reconhecer a União Estável. E aí eu tava ali com um grupo de alunos que era específico de um casal que tava há 10 anos juntos, eles já tinham comprado algumas coisas, e esse também foi um casal que chegou ali, aí na conversa, a gente vai perguntando algumas coisas, e aí eles vão, sim, não, a gente tem uma moto. Daí a gente, puxa, então precisa do documento da moto. Não, então nós vamos buscar. Então se a pessoa sai e vai lá buscar, isso, sabe, é uma loucura, assim. Foi lá buscar. E aí depois uma das alunas falou pra mim que o marido, né, o que tava ali pra reconhecer, daí demorou, porque daí trouxe escritura de terreno, trouxe documento da moto, e fomos fazendo tudo isso ali pra... E ele foi, perdeu a vez, pegou Não, a daí senha de gente novo? Ficou fazendo o atendimento que dava ali, enquanto ele foi em casa buscar e a mulher dele ficou ali esperando. É tipo a fila do mercado. Nossa, esqueci o limão! Tava passando o resto. Documentos pessoais. Aí a gente ficou ali esperando e fazendo e desenvolvendo e tal. Daí ele chegou, aí por fim ele também já fez um RG e já resolveram a vida ali. Aí depois ele falou para uma das alunas assim, ela me contou, falou assim, nossa, a minha mulher é muito estressada. Eu não sei como ela aguentou ficar aqui com vocês. E agora ela me disse, nossa, mas essas meninas são muito simpáticas, né? Eu fui lá sem brincadeira, umas 2 horas pra reconhecer a União Estável com ele. Ele falou que nunca que ela queria ir, porque ia demorar demais, não sei o quê. Demorou de fato, mas saíram resolvidos, sabe? E é legal você ver, tipo, bonitinhos os dois, bem mais velhos ali, reconhecendo a União Estável, morando junto. Eu achei muito fofinho. Que da hora, que da hora. E ela não tem muita paciência, segundo ele, talvez seja com ele, mas com vocês, ficou lá 2 horas. Esse atendimento ao público também faz total sentido, você passar para os alunos, né? Eu acho que os alunos veem a Poli, que é simpática, que diva, e isso deve também contar bastante para vocês, né? Meu Porque... Deus, mas a ansiedade fica aqui assim, você fala, meu Deus do céu, quem que eu vou ver agora? Qual que é o próximo A caso? hora que bate a senha lá e vem vindo a pessoa assim. Como que eu faço? Bora, Chegou senta, uma hora levanta. lá chegou uma hora que eu subia, terminava o atendimento, respirava assim, subia, pegava um café, descia, contava até 50, ia lá e digitava assim. Falei, não, dá paz pra minha cabeça, peraí, vamos ver. Aí o espírito voltava pro corpo assim, não, agora vamos atender, vamos ver. Que
a tipicidade é agora. O que será Que que tá chegando pra nós? Que Né? maneiro, cara, que maneiro. E continuando aí sobre o curso de Direito, nós temos o NPJ aqui, que é o nosso núcleo de práticas jurídicas. E eu queria que vocês explicassem um pouquinho, como o NPJ também estava lá, para as pessoas que não entendem muito bem, que não sabem o que é NPJ, tá? Pode explicar de uma maneira bem de boa, não precisa ser formal, para todo mundo entender. A Isa vai começar. Gentileza, A Isa tem a palavra. Obrigada pela palavra, pessoal. Depois da Tainara e do Matheus, eu sou a mini chefinha. E depois de mim, eu tenho o meu novo estagiário, Gabrielzinho, que é recém-nascido. Meu novo estagiário. Maravilhoso. Gabriel, a tia tá te esperando lá, tá bom? Gente, pra quem não conhece, o Núcleo de Práticas Jurídicas é praticamente a mesma coisa que a gente fez no Justiça no Bairro. A gente oferece atendimento para quem não tem condições de pagar um advogado e para quem é realmente hipossuficiente, é vulnerável. Caso de Usando pessoa... palavras difíceis. Você viu o que é isso aí? Que eu mas já me perdi. A gente vai aprendendo na prática. São pessoas que realmente, assim, recebem R$850. Tipo, tem gente que aparece que tem renda per capita de R$200 na casa. Isso é um valor muito baixo, né? Considerável hoje no país. Não dá, gente, para fazer uma compra no mercado. Não dá. Então, daí o núcleo oferece, né, esse atendimento gratuito para essas pessoas, desde que elas entrem nos requisitos que a gente exige, né? E a gente também atende algumas causas do juizado, né? Que daí depende, vem criminal, civil, vem de tudo um pouquinho, né? A gente só não atende previdenciário e criminal de fato, né? Porque daí não entra no nosso convênio. Lá são os pessoais, né? Os alunos do 4º e do 5º ano que fazem estágio. E daí eles vão lá, fazem a prática, atendem todo mundo, fazem o processo, aí o Matheus e a Tainara corrige, e daí a gente manda pro juiz, aí o juiz decide se vai dar certo ou não, e daí eu pego o documento, converso com gente, converso com os alunos, e tomo café o dia inteiro. Tem que ter o cafezinho. O E pessoal daí também conversa não mais só um pouco. trabalha, não. O pessoal também Nem só diverte. de palavras difíceis, vive o direito. Cara, eu vou fazer uma adenda, só uma parada engraçada aqui. Meu irmão, quando ele começou a fazer a faculdade, pensando num cara simples, vocabulário tranquilo, parece que muda. Sim. Começou a falar inglês lá em casa, não entendia mais nada, o cara queria me prender. Não, é pior que isso mesmo. Eu já tenho uma linguagem mais, como que fala? Mais casual, né? Menos informal, né? De jovens. E aí, às vezes, eu tô conversando com o Matheus, e o Matheus chega assim, lá falando com os alunos. Mas eu parto do pressuposto que é isso e isso. Se eu salvo engano, como que é que fala? Sabe, tipo assim, vocabulário de advogado, você fica assim. Uma Que é linguagem isso? mais técnica, né? Eu fico, gente, o que é isso? O que você tá querendo dizer? Eu não tô entendendo. Fala da minha língua. Muito bom, cara, muito bom. Sensacional, vocês são divos, mas a gente Fala não você, entende Douglas. o que vocês falam, entendeu? Falar Sejam sobre MPJ? simples. Fala você, experiência. Linguagem do direito. Gosta da linguagem do direito. Cara, mas pior que tinha que ter essa matéria, tá? Isso é muito importante, Qual? eu acho. Linguagem formal. É que a optativa é Libras. literatura ou Libras, né? Só que daí vocês escolheram Libras, né? Alguma Mas coisa assim. tem LIPT, não tem linguagem... Não, a gente tem linguagem clínica de comunicação e interpretação jurídica. Mesma disciplina. Então, ó, existe uma matéria, não especificamente sobre as palavras, mas para interpretar os documentos. Precisa. A medicina ele tem uma matéria oculta para você aprender a escrever receita de forma que ninguém entenda. Comprem o dicionário verdade. jurídico, cara. Vai ficar bastante. É verdade. E como me digam como o NPJ e Justiça no Bairro se interligam e como que isso ajuda o aluno até chegar lá no Justiça no Bairro e ter pelo menos o básico ali, a noção, né? Porque também não dá pra... Nossa, cheguei aqui de paraquedas e vou atender a galera. Assim, ó, o curso, então, né, para
para nossos ouvintes, aí pessoal, não, mas assim, ó, o curso de Direito em todo lugar, depois no 4º ano, que seria o 7º período, você começa a fazer o estágio, necessariamente, sempre. E esse estágio, ele vai ser aí feito em um lugar que a gente chama de NPJ, em outros lugares pode ter outro nome, vai servir para atender essas pessoas que não têm dinheiro. Basicamente é isso. E aí elas podem chegar direto no NPJ, ou chegar a partir de convênios com o fórum, ou a partir do CRAS, são várias as formas. E aí, esse é o momento de o aluno aprender na prática. Então, assim, ele teve pelo menos 3 anos de teoria 100% ali, com trabalhos fora, com extensão e tudo mais, mas de teoria. A partir do 4º ano ele começa a ter essa prática, tanto aqui na faculdade no ensino, então faz peça, né, Douglas? Agora vocês estão tendo de processo do trabalho, mas ali no NPJ, que é o núcleo de prática, é quando eles vão receber as pessoas, então escutar o que elas têm a dizer, conseguir entender como que você vai materializar aquele direito, o que você vai pedir, para quem você vai pedir, porque tudo isso importa no direito, né? Não é só uma porta que a gente abre de um juiz, são várias as justiças, e aí vai escrever ali. Então, eu costumo falar para os alunos assim que são 3 as coisas que a gente precisa ter, de qualquer forma, sendo advogado, qualquer operador do direito que seja. A gente precisa saber ouvir. Porque a pessoa ela vai chegar lá e ela não vai saber contar exatamente nos termos que você já tem a sua peça ali de modelo ou que você já está acostumado. Ela vai falar a história mais absurda que você já ouviu na sua vida. E aí você precisa conseguir ouvir aquilo e falar, tá, beleza, vamos entender aqui, vamos pensar, porque você não pode deixar passar nada. Depois disso, você tem que conseguir escrever. Aí hoje a gente tem muita ferramenta de IA, realmente ajuda para conseguir deixar o texto um pouco mais limpo. Falar que não usa é mentira, a gente usa sim e ajuda realmente. Então escreveu ali, tá também compreensível para quem vai ler, que não escutou a pessoa contar. Você está escrevendo para uma pessoa que nunca ouviu aquela pessoa falar, então você tem que conseguir escrever bem. E depois, se for necessário, você precisa conseguir falar bem para falar aquilo em audiência. Então é isso que os alunos vão aprender no NPJ. Acompanhados de professores ali, que aqui no caso é a Thay e o Matheus, eles vão conseguir fazer tudo isso. É isso que eles precisam saber fazer quando eles saírem daqui. Então, o estágio é muito importante para essas 3 coisas. Conseguir ir pegando o jeito de ser advogado depois. Muitos dos nossos alunos fazem estágio também. A Isa faz estágio no NPJ, o Douglas faz estágio no escritório, o que é excelente, porque também vão aprender muito. Eu costumo dizer que é uma das melhores coisas. Só que tem gente que não vai fazer. Tem gente que trabalha o dia inteiro no mercado, enfim, em outros lugares. Então, essas pessoas precisam ter uma vivência aqui dentro da faculdade. Sim. E aí, você tinha perguntado como se liga ao justiça, né? Sim. Se liga nesse sentido que é basicamente a mesma coisa, só que aqui a gente faz no processo como ele é, né? Nos prazos processuais que existem, e lá a gente acelera todos os prazos para terminar tudo em 2 horas, assim. Que é o grande mérito da desembargadora Joyci, né? Ter criado um procedimento ali que se encerra muito rapidamente, que acelera tudo, e é por isso que ela desbravou o mundo da justiça, assim. Mas é basicamente isso, né? São as mesmas coisas, só que em tempos muito diferentes. Entendi. Então é basicamente a mesma coisa, só que aquilo ali é num dia, assim. Um batidão, é a Black Friday do Resolva todos os seus problemas só hoje. Resolva a sua vida agora. É tipo isso. E essa prática, vocês como alunos, quando vocês entraram na faculdade, assim, vocês entraram com o olhar, e depois dessa prática vocês falaram assim, não mudei de ideia, quero seguir outro rumo para minha vida? Eu acredito assim que o direito, né, como qualquer outra profissão, no início que você começa, você fica aquela lacuna na cabeça, assim, meu Deus, como que eu vou, o que eu vou ser, né? Você fica com aquela insegurança. No primeiro ano de faculdade eu comecei a fazer estágio na Polícia Civil, atendimento ao público. Eu falei, não quero isso pra minha vida. Bom ter conhecido. Período pandêmico, eu falei, não quero. Nossa. Aí passou o tempo para outros lugares, né, também no âmbito do direito. E por incrível que pareça, a profissão do direito, né, ela abre um leque, né? O nosso clichêzão. Eu não sei se todas as profissões têm isso, mas o direito... Com certeza não. É que a gente fala tanto que... mas são várias as coisas mesmo. Mas, né,
realmente, assim, hoje eu me vejo na área específica do direito, já auxilio no escritório e tudo, gosto do que vejo, com uma certa limitação, às vezes, porque é um estágio, então você está ali para aprender mesmo, igual no NPJ, nós vamos no NPJ, tem coisas que nós não entendemos que é para resolver lá, mas tem Matheus, né, para auxiliar, mas o direito despertou dentro de mim aquilo de, não, vamos fazer acontecer. Em especial, né, o que eu me identifiquei mais é essa questão do contato social. Aquilo que para mim lá no início era muito difícil, né, ter olhar no olho da pessoa, entender, porque realmente eu não entendia da lei, eu não entendia o que estava dizendo uma jurisprudência, uma doutrina, por exemplo. Então, o fato de você ver isso, ver a vulnerabilidade do outro, porque vulnerável todo ser humano é. Não adianta falar que não. Mas quando você entende dos seus direitos, você entende do direito do próximo, fica uma questão mais objetiva mesmo de resolver, fica fácil, entre aspas. Então, hoje eu me vejo, sim, querendo ser advogado, né? Se Deus quiser, não passar na OAB esse ano. Com certeza. E assim, é o lado social mesmo, né? E a questão da vulnerabilidade. E no NPJ, isso a gente vê muito ali na prática, né? Você vê pessoas, às vezes, com uma roupa um pouco suja, né? Então, você vê de tudo ali, nesse sentido. Então, a questão mesmo é a vulnerabilidade, olhar o social, é na dor que o outro não consegue responder. Então, você, na entrelinhas, procura resolver isso. Pra mim, não tem explicação que possa dizer. Ai, força. Gosta das minorias, né? Também adoro. Amo, amigo, amo. Cada um sabe onde o seu calo dói. Mas a gente tá aqui pra ajudar a curar o calo do outro também. Porque o mundo tá muito pesado. Tá. Poxa vida. E o direito, graças a Deus, dá essa oportunidade. Então, vamos pra cima. Faça um direito. E você, Isa, já mudou de opinião aí ou ainda tá segura do que você quer? Não, já mudei. Lógico, né? Eu ainda tô muito nova, tô só no segundo ano, eu tenho mais 4 anos aí pela frente. Mas quando a gente entra na faculdade, é realmente tudo muito novo, né? É um leque de coisas que a gente pode fazer, daí a gente fica assim, ai, quero ser... Ô, Jesus, a dicção tá ótima aí. Ser juiz, ser promotor, ser advogado, ser desembargador, ser não sei o quê, e assim vai, né? Eu entrei na faculdade querendo ser juíza. Só que daí, eu comecei a pensar, é 5 anos estudando, tem gente que passa 12 e não passa. Eu pensei assim, não dá pra eu gastar 5 anos tentando passar num concurso, eu preciso ganhar dinheiro, né? E querendo ou não, a gente precisa ter 3 anos de experiência, né? Então, a gente tem que advogar de qualquer forma. Mas quando eu entrei, eu pensei em ser juíza. Aí eu comecei, né, a fazer um estágio no NPJ. E como eu tenho muito esse contato, né, com direito de família, é uma coisa que eu gosto muito, porque é praticamente o que eu vejo todo dia. E poder, né, ajudar essas pessoas no Justiça no Bairro também foi muito importante. Porque lá no NPJ eu faço, né, a minha função de secretária, né? Então eu não tenho contato direto com o processo que nem os alunos têm, de poder peticionar, né, ter a correção dos professores. Então ter essa oportunidade de fazer, tipo, lógico, não era o processo inteiro, né, mas algumas partes, né, que a gente já vê, foi muito importante, foi um aprendizado realmente grande. Porque eu não faço a prática ainda, né, que nem o pessoal do 4º e 5º ano faz. Mas eu tô ali todo dia, eu vejo tudo todo dia, né? Vejo o processo. Eu não faço, mas eu leio o processo de todo mundo lá no NPJ. Eles mandam na pasta, eu entro assim. Não entendo muito, mas acho que você fizer errado. Então, é muito legal. Eu gosto, né? A gente pensa em muitas áreas. Já pensei em direito de trabalho, criminal, né? O que eu tenho certeza que eu não vou seguir nunca, porque eu odeio penal. Não gosto, gente. Odeio. Não gosto. É muita coisa em cima de muita coisa, e aquela coisa tem mais coisa, e assim vai. É muita coisa, não dá. Não gosto. Mas os que eu mais gosto hoje em dia é família e direito do trabalho. Eu penso em seguir em alguma dessas áreas. Legal. Muito bom. E mas você? Inspiração, tipo, cortando, Gabriel. Capaz, fica tranquilo. Comigo todo dia, então o Matheus não. Fofinha! Minha irmã, gente. Saco, pelo amor de Deus. E você, Poli? Relembre aí seu tempo, que faz pouco tempo também que você saiu da faculdade, entendeu? Você entrou já numa convicção ou você já foi alterando também? Eu alterei também, mas eu entrei na faculdade achando que eu queria ser advogada, assim. Eu achei que era isso mesmo, achei que eu ia gostar muito de fazer audiência, assim, por conversar muito. E no período da faculdade eu só fiz estágio em órgão público, assim, fiquei bastante tempo na Advocacia Geral da União, lá em Maringá e tal, e eu gostava muito do ambiente ali do estágio, mas eu ainda assim eu achava que eu queria advogar e tal. Aí,
Só que eu também aproveitei muito a faculdade, sabe? Eu fui uma pessoa que, assim, eu estudei, pessoal, mas eu brinquei bastante. Viveu, né? Mas Viver. gente, a faculdade é o último momento que você tem pra viver, entendeu? Depois de ser, a realidade é muito... Oi! E aí, quando eu saí da faculdade, eu advoguei um tempo, assim, num escritório, e aí eu falei, puxa, eu não gostei tanto, assim. Apesar de eu ter esse lado muito social, eu vi que o advogar ali, eu me sentia muito presa. E aí eu fui tentar fazer concurso, né? Daí passei no concurso na Câmara, onde eu trabalho até hoje, e aí eu comecei a notar que eu gosto de mexer com as coisas um pouco mais num outro patamar, assim. Então ali pensar um pouco as leis ali na Câmara, né, de vereadores, que é o que eles geralmente fazem. Então isso me interessou mais, assim. E aí foi quando eu fui pra seguir a carreira, daí eu pensei, vou tentar dar aula também, porque eu gosto tanto de falar, né? Aí eu, puxa, adorei dar aula, daí depois fui pro mestrado, então aí eu percebi que as minhas carreiras estavam mais ligadas a isso. Só que foi só depois que eu vi. Então, assim, vocês já estão tendo essa experiência agora, que talvez essa percepção agora, que eu não tive muito na época da faculdade, porque eu tava só juventude. Mas tudo bem também, porque eu acho que cada coisa tem seu tempo. Sim. E daí eu voltei para Veporã, tive tempo de amadurecer aqui. Então, hoje em dia, ser professora, eu acho que é a coisa que eu mais gosto, assim. É muito difícil ser professor, mas também é uma das coisas mais legais que tem. Não tem nem palavras, assim. Quer dizer, tem tantas palavras que até fica difícil falar. E aí o meu outro trabalho, né, que é na Câmara, eu também gosto muito, porque me desperta essas questões, assim... Cara, a gente precisa de mais, sabe? Pra gente trabalhar aqui, pros advogados trabalharem, pro juiz, a gente precisa de boas leis, a gente precisa de política pública que sirva essas pessoas, a gente precisa pensar no coletivo. Sim. A gente precisa mudar em várias camadas, sabe? Como país, como sociedade, enfim. Então eu gosto de pensar isso também, dentro do direito, sabe? E vocês não veem tanto problema que às vezes vocês dão uma tiltada, que eu acho que eu ia me sentir muito insuficiente. Beleza. Algumas pequenas falhas técnicas. A gente tira o microfone pra Armazenamentos cheios. Verde estacionado. Que dúvida. E uma bateria foi pro saco. Ixi. A da câmera. Enfim, mas pegou tudo, né? Pegou tudo, agora pegou aqui. Ah, então fechou. Então, voltando, tem alguma coisa assim que, quando vocês veem o tanto de problema que dá pra vocês resolverem na profissão de vocês, que vocês dão uma tiltada assim? Porque eu ia me sentir... Nossa, eu sou meio, né, querer abraçar o mundo, mas eu imagino que vocês veem tanta coisa que teria que ser resolvido, que talvez mexa com vocês no pessoal. Falem aí vocês, o que vocês acham? Eu acho tanta coisa. Eu acho tanta coisa. Mas é firmando aquilo, social mesmo. É o tete a tete ali com o pessoal. Cada um entra na sua... Entendi. Então, assim, igual a Poli falou, tem muitas palavras para dizer, mas agora não sei dizer. Então, é difícil, gente. O direito ele é maravilhoso, mas o direito é muito abrangível. Então, assim, você precisa ter um lado. Então, o meu social sempre eu preciso de tal coisa, então vamos ver na justiça para resolver isso daí para você. Vamos ver qual que é os métodos que dá para ser usado. Fui em tal instância e não consegui, então vamos para a segunda instância. E assim vai indo, você vai buscando, né? Nós como futuros operantes do direito, a gente tem que ter essa obrigação de correr atrás. Eu não sei, busca na jurisprudência, vê na doutrina, vê na lei, vê o que... Não sei. Nós, como os operantes do direito, a gente tem que estar aqui para resolver problemas dos outros, seja eles qual for. E abraçar mesmo. Perfeito. Perfeito. Que coisa linda. O que você acha, Isa? O que você acha, Isa? Como sempre eu falo, né? Gente, não tive contato com tudo assim, né? Eu sou apenas uma mera estagiária também. Nossa pupila. Estou procurando aprender sempre. Não é que dá como se fala, uma tiltada assim na cabeça, mas que a gente fica meio revoltada, assim, pelo menos eu. Lá na NPJ a gente atende processo de medicamentos, né? Então, às vezes aparece pessoas lá que realmente precisam daquele medicamento para viver. E daí a gente faz o processo, manda toda a documentação. E quando chega no juiz, ele nega, né? Ele julga improcedente e não fornece aquele medicamento que a pessoa precisa. E eu acho que uma das que mais
me marcou e que me entristece também é quando chega paciente oncológico lá pra gente, né, pedindo, preciso desse suplemento pra poder, tipo, viver mais um pouco, né? Ou preciso desse remédio pra poder ter uma vida confortável, né? Sem tanto sofrimento, sem dor. E daí chega lá no juiz e ele não dá, ele nega, sabe? Então, pelo menos pra mim, isso dói bastante, porque eu imagino como se fosse alguém da minha família. Imagina se fosse alguém da família de vocês precisando de um medicamento pra poder viver e não consegue. E às vezes o remédio é muito alto, tipo, apareceu lá, que é tratamento oncológico também, que o remédio é 41 por mês. No ano dava mais de 500 mil. Como que a pessoa vai pagar 41 mil num remédio? Não tem condições, sabe? Então, são situações que me deixam realmente triste, porque a pessoa fica vulnerável e tipo, não vai poder viver uma vida confortável, sabe? Isso me enfurece bastante. Eu acho que tem uma coisa no direito, assim, que sempre me pegou muito, é que às vezes parece que a gente tá enxugando gelo, sabe? Que você não vê a coisa realmente resolvida ali, isso vai dando um sentimento de frustração. Aí, que eu acho que gira a chave, assim, pra gente, quando a gente... Eu vou falar por mim, na verdade, né? Que é a coisa de, beleza, temos isso, não é suficiente, mas é o que temos e a gente precisa ir pra frente. Senão, a gente simplesmente abandona, assim, realmente dá vontade, às vezes, de falar, meu, isso aqui não serve pra nada. Como é, muitas vezes, o que as pessoas falam, né, na vida real, assim, justiça não serve pra nada. Só que se a gente não acreditar, cara, aí a gente vai viver num mundo muito pior ainda, eu acho. Sim. Eu acho, assim, as coisas, às vezes, elas não são tão boas, né? Eu me sinto muito frustrada, igual eu falei, só que é o que a gente tem. Se a gente tem isso, a gente precisa caminhar pra frente, precisa ir além, vamos conseguindo, vamos, sabe, essa é a intenção, é a sensação que eu quero que os alunos sintam também. A gente é muito pouco, mas a gente ainda é alguma coisa, porque se não tiver isso, cara, aí nós estamos perdidos. E aí, como vocês sabem, meu nome é Poliana, então eu não posso abandonar o lado bom das coisas. Vocês conhecem a história? Não? Mentira, eu tô falando assim. Eu li livro tantas vezes. Existe é um livro, Poliana, né? Aham. E minha mãe me deu esse nome porque ela achava muito linda a história, é um livro infantil. Eu achei que era aquela série As Aventuras de Poliana. Mas Mas é tipo isso. É. É traumatizante o livro pra um livro infantil. Isso, Mas Tinha aquela novela com a Flávia isso, Ribeiro? novela. Só que ela tem Não um assisti livro, também. ela- Não assisti. Mas assim, ela tem uma coisa que é o jogo do contente, que é sempre ver o lado bom das coisas. Então, mesmo... Só que a história é triste, né? Igual a Tassa falou, ela é órfã, daí ela vai sendo abandonada, mas ela tá sempre muito alegre, muito... Mas, sabe, eu tenho uma parte muito triste do livro que ela recebe uma caixa e ela acha que vai ser uma boneca. Mas daí é uma muleta, alguma coisa assim. E ela, tá, mas tudo bem, pelo menos eu não preciso usar também, então tá tudo certo. Que legal! Então, assim, existe também, vocês vão ver por aí, eu mudei totalmente o assunto, né, cara? Às vezes as pessoas falam, síndrome de Poliana, porque tudo acha muito lindo e não sei o quê, mas eu tento manter no equilíbrio ali de pensar, tipo, poxa, precisamos ir pra frente, sabe? Senão, cara, aí a gente sucumbe e, sei lá, vai viver nas montanhas, que também não seria ruim, né? Mas Eu estou quase. Enquanto estamos em sociedade, a gente precisa lutar, porque senão a gente tá perdido, assim. Não, perfeito. E precisa de pessoas como vocês, porque a realidade não é totalmente boa, mas também já foi pior, Exato, né? E exato. por pessoas como vocês que continuam acreditando e lutando, é que a gente vai progredindo. Não tanto quanto a gente queria, mas passinho em passinho a gente chega lá, pô. A minha mãe tem uma frase que eu peguei pra mim, assim, e é muito legal de dizer, sabe? A ideia que ela traz. Todo mundo tem problema, mas quando o problema chega na sua mão, não chuta, resolva. Então, assim, é legal. Aí, ó, esse tem que ser advogado. Esse Vai, tem que ser isso aqui advogado. Como que eu vou fazer isso? Não sei. Não sei. A gente fica triste, a gente se decepciona, a gente lê, não entende o que tá lendo, daí assim, calma, respira. Resolver. Pronto. A ideia é sempre olhar, igual a Poliana, olhar o lado bom da vida, né? É aquilo que eles falam também, né? Sempre tem nos vídeos. Eu vou conseguir, mas antes eu preciso chorar, criticar, comer Criticar alguma meio coisa, mundo. e depois eu volto pra resolver. Quem que causou esse problema? Foi eu. Vamos resolver, então. Vou resolver, então. Pessoal, pra gente encerrar, então, com uma frase, cada um fale aí o que foi a vivência pra você. Tinha que ter pegado a cara dela. Cada um fale
o que foi a vivência, né, tanto no NPJ, que é basicamente a mesma coisa, mas no Justiça no Bairro em específico. Quer começar? Não, pode começar, te dou a palavra. Confesso para vocês que foi estressante, mas voltando ao assunto, foi bom, foi muito bom. Não, né, como qualquer coisa da vida vai ter o lado bom e o lado ruim. Gostei muito da experiência, espero poder participar novamente quando vier acontecer, né? Não sei, 2 anos, né? Mas em uma palavra só, a justiça precisa acontecer. Então, a gente tem que fazer as coisas acontecerem de uma forma ou de outra. A gente tá aqui para operar isso. Advogou. Tá. E você, Izinha? Eu vou dizer o que todo mundo fala, né? Vou citar Jesus também, que ele fala, ame ao próximo como a si mesmo, né? Então, a gente poder amar o próximo e mostrar um pouco de empatia, acolhimento dele, a gente já pode mudar o dia, ou o mês, ou a vida daquela pessoa, né? Só de se sentir acolhida e a gente poder ser empática com a história que aquela pessoa está trazendo. Então, ame o próximo a si mesmo, né? E faça o que você gostaria que fosse feito para você. Perfeito, Deixa hablou! eu falar, o pessoal aqui já... Eu gosto, vamos seguindo esse da Bíblia aí, minha avó falava uma frase que eu sigo até hoje, que ela falava, o que Jesus faria no seu lugar? E realmente ele é um exemplo de como tratar o próximo, né? E o cara, realmente, se a gente seguisse, o exemplo dele seria muito mais gratificante, seria muito mais calmo, eu acho, também, o planeta. Com certeza. Enfim, pessoal. Bom, vocês já falaram tanto assim, mas pra mim, na minha vivência, poliana aqui, pessoa, eu acho que foi meio que uma resposta, assim. Estamos no caminho certo. Vai que vai, é isso aí. Perfeito. Poli, parabéns. Parabéns para os alunos também. Vocês arrasaram, o trabalho de vocês é incrível. Muito obrigada por existirem, que a gente precisa de pessoas no mundo como vocês, tá? Sigam o exemplo dessa mulher aqui. Gente, Sigam muito, que ela é maravilhosa. E é isso, muito obrigada, que continue o direito aí, vamos que vamos, bora pra cima, como o Douglinha falou. E é isso, obrigada.